Há 6 anos atrás, eu publiquei o primeiro vídeo desse canal, onde eu compartilho com vocês a minha paixão pelo cinema. Então eu quero compartilhar aqui com vocês hoje a principal lição que eu tive em meio a tantos desafios com 6 anos de projeto, compartilhando com vocês esse amor e tentando de fato viver disso aqui. Então eu aprendi muita coisa até aqui, fui desafiado de diferentes maneiras. Para quem acompanha o meu canal de perto sabe que no ano passado, no segundo semestre do ano, eu publiquei muito menos vídeos do que eu estou acostumado. Fiquei um tempo publicando bem pouquinho, um vídeo por mês e tudo mais. E foi um momento difícil, mas que ao mesmo tempo veio por uma boa razão que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje. Vocês sabem que desde muito novo eu tenho uma relação de muito amor pelo cinema. No meu aniversário de 10 anos de idade, eu escrevi uma peça e eu obriguei todos os meus amiguinhos a interpretarem essa peça. Essa é uma história que eu conto no primeiro vídeo do canal. Então é um projeto muito pessoal, o próprio nome do canal demonstra isso. É uma relação entre eu e o cinema e, é claro, com vocês. Eu fui encontrando ao longo desses 6 anos pessoas aí do outro lado que também são extremamente apaixonadas pelo cinema e uma troca aconteceu, uma troca muito bonita da qual eu me orgulho muito. Mas como todo grande projeto da nossa vida, como todo projeto que a gente se dedica e que a gente coloca todas as nossas energias, vão existir vários desafios. E quando você vai trabalhar com uma coisa que você ama profundamente, aquela frase de trabalhe com o que você ama e não trabalhará jamais é uma belíssima de uma mentira, porque o trabalho de todos nós, ele é um trabalho que envolve muito mais do que só aquela parte que a gente ama. Ele vai muito além da minha relação com o cinema, então são vários elementos, principalmente se você quiser viver daquilo, como viabilizar o seu projeto de fato. Aí o amor, ele entra no mundo real, num mundo bastante doloroso várias vezes e acaba colocando à prova o seu amor justamente pela coisa que você tanto gosta, que você tanto ama, porque são muitos obstáculos. Esse vídeo aqui, ele é justamente uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu sei que muitas pessoas que acompanham esse canal também têm objetivos em relação ao cinema. Então eu acho que seria interessante trazer justamente essa reflexão aqui para vocês. Antes de falar sobre as dificuldades, eu quero falar principalmente do quão feliz eu estou hoje e em toda a minha vida por ter tomado a decisão de começar esse projeto. Muitas vezes a gente não começa alguma coisa, eu tenho vários projetos que estão só aqui na minha cabeça e a gente não começa por diferentes razões, mas a principal delas é o medo. A gente tem medo do que pode acontecer se a gente colocar uma ideia no mundo. Eu nunca me arrependi de ter começado esse projeto. Em todos os momentos maravilhosos, mas principalmente nos momentos difíceis, eu nunca me arrependi de ter começado, porque esse projeto aqui, ele abriu muito mais portas do que eu poderia imaginar. Tanto na minha relação com o cinema, eu particularmente comecei a aprofundar muito mais o meu conhecimento. Antigamente as minhas pesquisas elas ficavam em mim mesmo, elas não tinham um outro lugar para ir. Depois de criar o canal, essa relação mudou drasticamente, porque tudo que eu aprendo sobre cinema eu compartilho com vocês. E isso ganhou uma intensidade ainda maior quando eu criei o Além do Frame, que é o espaço onde eu dou aulas de cinema. Então, para dar aulas, a relação foi muito além. E isso tudo foi desafiador, mas ao mesmo tempo muito recompensador. Só a ideia de que existem pessoas do outro lado que acreditam que podem aprender alguma coisa comigo já me deixa emocionado, porque eu sou uma pessoa que aprendeu cinema por conta própria. Apesar de ter feito a minha formação inteira como ator, de ter feito vários cursos, é uma relação de alguém que realmente tem uma sede pela parada e que decidiu ir atrás e estudar. E é algo que eu incentivo para todos vocês. Nós precisamos estudar cinema, ou seja lá qual for a sua paixão, por conta própria, pela vida toda. Não é só 4, 8 anos de estudo. É para a vida, é algo que a gente se coloca. E às vezes um projeto que você cria te desafia cada vez mais. Foi isso que aconteceu com esse canal e foi isso que aconteceu em um grau mais profundo com Além do Frame. Então eu sou muito grato por ter começado, porque eu aprendi muito mais do que eu pude ensinar até aqui. Mas como eu disse para vocês, existem dificuldades. Trabalhar com aquilo que você ama vai desafiar esse amor de diferentes maneiras.
vão existir dias sombrios, dias em que você não sabe o que vai acontecer, não sabe se vai dar certo. Existem vários dias de dúvida, principalmente quando você quer viver daquele projeto, porque aí você precisa ter resultados. E uma vida focada no resultado é uma vida de ansiedade, é uma vida de dificuldade, é uma vida onde você está distante do que realmente importa, que no fim das contas é o processo. Esses tempos difíceis foram tempos que, na verdade, me desafiaram de uma forma que eu precisei aprender muito mais do que sobre a minha relação com o cinema, mas também sobre mim mesmo. Acho que todos nós tivemos grandes dificuldades nos últimos anos, vivemos em coletivo uma experiência absurda que durou anos. Durante todos esses momentos sombrios, existiram momentos em que eu me percebi me desconectando da minha maior paixão, que é o cinema. Muito por medo, muito por querer fazer a coisa dar certo. Eu queria muito que o canal desse certo. Isso tudo num sentido de poder não só viver, sobreviver daquilo que a gente faz, mas poder ajudar as pessoas à nossa volta. Então, durante algum tempo, eu me via sempre voltando para essa ansiedade. E o doido é que eu tive 2 ofertas de trabalho em 2 momentos muito específicos na minha trajetória com o cinema. Só que eu estava certo de que o projeto do canal era a parada que eu precisava me dedicar. Então eu disse não. E quando eu estava para apresentar o Além do Frame para todos vocês, eu recebi uma segunda oferta e eu também disse não. Esse não, ele vem de uma certeza no que eu faço, uma certeza no quanto eu acredito no que eu faço aqui com vocês, mas também veio com muito medo de, cara, eu posso estar recebendo as oportunidades e pulando fora. Mas, no fim das contas, eu decidi seguir a minha intuição, que é, eu sou apaixonado pelo cinema, eu acredito no que eu faço, eu preciso aprender a fazer esse negócio aqui dar certo. Mas essa busca, ela foi além do plano material, onde a gente precisa fazer o nosso projeto dar certo. Na verdade, o que eu percebi ali é, se eu estou fazendo tantas coisas que no fim das contas foram coisas que eu sempre almejei e não estou feliz, o problema está dentro de mim. E aí eu comecei uma outra busca, foi uma busca pessoal, espiritual e física, porque eu comecei a tentar melhorar a minha saúde. Ao longo desses anos todos, eu fui tendo altos e baixos também na minha saúde, porque uma das formas que eu encontrava para escapar de toda a ansiedade estava na bebida e também na comida. Então, aquela coisa de sair com os amigos, acabar bebendo demais, comendo demais, isso tudo me levou para um sobrepeso muito grande. Eu ganhei mais de 20 quilos ao longo do tempo. E eu percebi que eu precisava mudar isso. Eu percebi que se eu não estava bem com o meu corpo, se eu não estava bem fisicamente, mentalmente, ia ser muito mais difícil me encontrar. E 2022, ele acabou sendo o melhor ano da minha vida até aqui. E não por sucesso profissional, como eu disse para vocês, eu fiquei quase 4 meses sem publicar direito, e isso é terrível para um canal no YouTube, mas porque eu comecei a tentar cuidar de mim mesmo. Também existiram vários altos e baixos, mas essa busca me levou a algumas conclusões. Grande parte das minhas dificuldades, dos momentos sombrios, dos momentos em que mentalmente eu não estava bem, vieram graças a essa busca por resultados, ao medo das coisas não darem certo. Ou seja, eu estava passando muito mais tempo da minha vida pensando no que poderia acontecer, nos resultados das coisas, das quais eu não tenho controle algum da resposta. O que eu tenho controle, no fim das contas, não é sobre o resultado das coisas, mas sim sobre o processo. E aí eu comecei uma pesquisa muito profunda sobre processo criativo. E esse mergulho que eu comecei a realizar, ele se mostrou muito conectado a uma coisa que eu tinha aprendido lá atrás na época do teatro. A busca é justamente em quais ações você pode fazer no seu dia a dia que vão melhorar a sua relação com a vida, com a arte. Então eu comecei a buscar isso tudo. E veio desde parar de beber, parar de comer tanta besteira, começar a fazer exercício físico constantemente. Eu comecei a desenvolver algumas ações, que hoje são 5 ações pessoais que eu faço todos os dias, que mudaram completamente a minha vida, porque essas 5 ações, elas estão completamente atreladas a coisas que eu posso fazer. São processos criativos na minha vida, que tem melhorado muito a minha perspectiva, como eu encaro tudo que eu vivo, tudo que eu faço, como também tem melhorado naturalmente o meu trabalho, a minha relação com esse trabalho. Então, pessoal, eu passei todos aqueles meses sem publicar tanto, porque eu estava basicamente precisando me reconectar
ao que eu produzo aqui no canal. Eu comecei esse canal para expressar o meu amor pelo cinema e me conectar com pessoas apaixonadas pelo cinema. Essa é a base do que eu faço e é uma base que eu tinha me afastado por um tempo. Assim como no filme Lawrence da Arábia, em que o protagonista começa a caminhar pelo deserto dia e noite para tentar se conectar com uma resposta para superar aqueles obstáculos, para alcançar aquilo que ele desejava, é exatamente isso que eu fiz quando eu me afastei um pouco. Comecei justamente a tentar entender qual era o melhor caminho possível para mim. E o melhor caminho possível é o do processo. A gente precisa saber onde a gente quer chegar, mas a gente principalmente precisa saber quais são as ações que a gente consegue colocar todos os dias na nossa vida que vão levar a gente até o nosso grande objetivo. E no meu caso, o meu grande objetivo hoje é justamente o processo criativo, é justamente compartilhar com vocês com o máximo de amor e carinho a minha relação com o cinema e poder compartilhar com vocês coisas que eu aprendo. Muita coisa legal vai acontecer esse ano, justamente com esse lugar, com a minha cabeça no lugar, com muito mais saúde física e mental, para poder compartilhar com vocês, tanto aqui como no Além do Frame, como também nas outras redes sociais, essa relação com o cinema que é tão poderosa, hoje em dia com os filmes e também com as séries, que são incríveis. Então eu gostaria de agradecer todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui, todo mundo que me acompanha. Eu sei que vocês são bombardeados o tempo inteiro com diferentes conteúdos, não dá para assistir todos os vídeos de todo mundo, mas todo mundo que passa um pouquinho do seu tempo aqui comigo, eu gostaria de dizer que isso faz uma diferença enorme, não só no meu trabalho, mas na minha vida. Se você é uma dessas pessoas, muito obrigado por absolutamente tudo, por toda essa troca, e eu espero que nos próximos dias, nos próximos meses, vocês encontrem o meu melhor aqui. Meu foco agora é no processo criativo e eu posso compartilhar isso com vocês também. 6 anos de projeto, sou uma pessoa completamente diferente a cada dia que passa, graças aos desafios que esse projeto apresenta, e ter vocês aqui é uma honra. Muito obrigado.